Olá, olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Aqui é Dani Nunes falando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí às nossas lives, então, aqui de quartas-feiras, sempre ao meio-dia, a gente falando aí de um tema que tem a ver com terapia, psicanálise, o nosso modo de viver. E hoje a nossa live número 4, e o nosso tema de hoje é terapia com o IA, o que ganhamos e o que perdemos. Bom, vai ser polêmico, já perceberam, né? Vai ser um tema polêmico. Bom, gente, não dá para a gente ignorar que esse é um assunto sobre o qual as pessoas falam e essa é uma dinâmica que as pessoas têm hoje em dia em muitos aspectos, né? De considerar a inteligência artificial como um terapeuta, como um amigo, como um conselheiro. E aí a gente vai falar aqui hoje não de uma maneira catastrófica, não de uma maneira também é certo ou errado, porque a intenção não é essa. Nossa intenção é aqui começar um pensamento a respeito disso, uma reflexão sobre os pontos todos envolvidos nessa dinâmica. Por que a gente cai nessa dinâmica, né? Por que a gente foi parar nisso? O que está... Qual é o desconforto, então, que leva as pessoas para esse comportamento? Que eu acho que esse é justamente um ponto que a psicanálise traz bastante desde o seu início, que é pensar como que o sofrimento psíquico se organiza de tempos em tempos, de uma maneira que não é sempre do mesmo jeito que ele aparece, mas ele aparece. E que ele também é fruto, né, o sofrimento psíquico é fruto um pouco da maneira como a gente vive também. Né? Não somente, mas também. Então, essa dinâmica vai se modificando aí ao longo do tempo, né? Então, essa é uma conversa para a gente começar aqui hoje. A intenção não é esgotar este tema, até porque eu acho que esse tema ainda vai se desenvolver bastante, muitos aspectos, né? Mas vamos trazer alguns pensamentos aqui. Eu trouxe alguns dados, então de vez em quando vocês vão me ver olhando aqui para o lado, que é onde está a minha tela aqui do computador, que eu vou para eu ir consultando, porque algumas coisas não vou lembrar de cabeça, tá? Então tá aqui do meu ladinho, e minha água também, porque ainda estou me recuperando, minha gente, da gripe. Vocês estão acreditando nisso? Nem eu. Mas espero que hoje já dê tudo certo, já tô com a voz melhor, ainda rouca, vocês percebem? Mas já tenho ficado melhor desde a semana passada, então vocês vão me ver aqui do lado, tomando uma aguinha, consultando alguns dados aqui também, porque eu quis trazer alguns números para vocês, porque eu fui pesquisar isso e eu falei, pera, tem algumas coisas que sim, tem algumas coisas que não nessas conversas aí. Então vamos lá, né? Bom, lembrando, então, que nossas lives são todas as quartas, ao meio-dia. Se você não consegue assistir aqui ao vivo, não tem problema, fica disponível aqui no Instagram e depois eu coloco lá no YouTube também. Vai acompanhando aí os stories aqui, que eu vou colocando lá caixinha de perguntas para você poder colocar suas dúvidas, né? Na medida do possível eu vou fazendo isso. Você também pode colocar suas dúvidas, comentários, sugestões aqui, né, neste próprio vídeo ou depois lá no YouTube também. Enfim, estamos aí para continuar essa conversa, que a intenção é essa, viu, gente? Não tem... eu, pelo menos, gosto muito de me colocar dessa maneira de, assim, não tem uma verdade absoluta. É claro que, assim, opinião, todo mundo vai ter a sua, mas ainda mais num assunto como esse que está se desenvolvendo, assim, aos nossos olhos aqui, eu tento, né, é a minha maneira de lidar com esse assunto e com outros, eu tento me manter aberta para as coisas que eu já estou vendo acontecer, fazer conexões com as coisas que eu já conheço, mas também, assim, deixar um espaço aberto para que essas coisas possam ser reformuladas. Porque também, às vezes, a gente está aqui acreditando que vai ser de um jeito tal e a coisa caminha por outro lado, a gente não sabe, né? E eu acho que essa escuta aberta é uma característica, assim, da psicanálise, mais minha também, sabe, assim, pessoalmente. Então, por isso que eu quero deixar, assim, esse espaço aberto para a gente ir conversando, trocando ideia depois, inclusive, aí nos comentários, quem quiser comentar, quem quiser continuar essa conversa, porque eu acho que isso aí tem vários desdobramentos que a gente não vai dar conta de falar aqui em uma live só de meia hora aí, tá bom? Então, vamos lá. Por que a IA entrou nessa conversa de terapia? Eu vou pegar os dados aqui, dados que eu achei no Brasil e recentes. E eu achei muito interessante esses dados, minha gente. Já vamos começar por aí um pouco, né?
várias matérias, na mídia, né? Tudo que você vai pesquisar no Google, não pesquisei no ChatGPT, pesquisei no Google, você vai achar várias coisas parecidas, né? Então, aquele informe de imprensa básico que foi para vários meios, né? E esse informe básico aí que eu vi em vários lugares, estava escrito assim, dentre cada 10 brasileiros usam a IA como amigo, conselheiro ou terapeuta, dados do Talk Digital. Né? Falei, nossa, que interessante, deixa eu ver essa pesquisa. Baixei a pesquisa para ver do que se trata. A pesquisa, na verdade, não é a pesquisa de fato, é uma apresentação da pesquisa que você recebe quando você preenche lá os seus dados e vem lá algumas conclusões da pesquisa. Então, assim, tem lá como a pesquisa foi feita, com 1.000 pessoas foram ouvidas, em vários níveis de renda econômica, faixa etária, e, enfim. Ok, 1.000 pessoas é razoável, mas não é toda pesquisa que a gente tem uma amostragem X que eu posso levar para uma correlação com a população daquele país. Vamos lembrar, até porque ali eu não consigo ver, olha, tanto por qual... quanto respondeu da classe tal. Entende? Essa parte metodológica que a gente tem que entender melhor para saber se a amostragem pode significar o todo de um país ou de qualquer outra referência que a gente tenha, né? Isso não está muito claro. Então, assim, eu não vou falar aqui da mesma maneira como eu vi aí na internet, dizendo 1 em cada 10 brasileiros. Não acho que é bem assim, tá? Mas, de acordo com essa pesquisa, 13% dos entrevistados, então 130 pessoas dentro dessas 1.000, usam as inteligências artificiais como amigos, conselheiros ou terapeutas, ok? Então, eu acho que dá para a gente considerar que tem uma quantidade razoável de pessoas, e que, claro, que existe muito mais do que isso dentro aqui do nosso universo no Brasil. Não dá para eu falar que 13% da população brasileira, né, minha gente? Vamos, calma, né? Acho que isso é importante da gente lembrar. Mas eu acho que sim, podemos considerar que tem bastante gente utilizando a ferramenta dessa maneira. Então, é claro que isso se torna algo para os profissionais de saúde mental, mas eu acho que também a população, de uma maneira geral, pensar a respeito, bom, o que estamos fazendo? O que está acontecendo aqui? Então, é a partir disso que eu acho que a gente tem que começar essa conversa, tá? E aí, algumas coisas para a gente levar em consideração. A partir dessa apresentação dessa pesquisa que eu tenho, que eu recebi aqui, né? Que eu peguei na internet, porque você, com esse Talk Digital aqui, você pode colocar seu e-mail lá, responder umas perguntinhas e receber receber o link dessa apresentação e você olhar essas conclusões. Bom, algumas conclusões são tanto quanto enviesadas, vamos lembrar, né? Então, eles estão colocando bastante assim a definição dentro do que a geração Z tem de comportamento, quando, na verdade, pelo que você percebe ali dos números, é que eles são muito parecidos em todas as idades, todas as faixas etárias, inclusive acima de 50 anos. Eu achei isso bem interessante, que é uma coisa que eles não falam, que eles estão lá focando em geração Z. Outra coisa que eu também percebi é que eles estão... Então, assim, por exemplo, quem olha com cautela? As classes mais baixas, enfim, tem umas outras coisas lá que é assim, quando, na verdade, os números são muito parecidos. É uma diferença, assim, de 1%, 2%. E isso a gente sabe que em pesquisa a gente tem sempre uma taxa ali de erro que a gente tem que levar em consideração. Logo, me parece que, na verdade, é meio parecido para quase todas as faixas ali. Depois, quem quiser consultar essa apresentação, essa pesquisa, informe, enfim. Eu não fui muito a fundo na pesquisa, porque também a intenção é que a gente comece aqui uma conversa sobre isso. Depois eu vou até dar uma pesquisada se tem dados mais oficiais aí a respeito dessa prática, porque é uma coisa muito recente dentro aqui da nossa vida, então também não tem dados tão atualizados assim, mas acho interessante que a gente entenda e conheça, né? Então, isso é uma primeira coisa que eu acho interessante, porque quando você coloca determinadas coisas na internet, e isso já caminha a gente para a inteligência artificial também aí em relação à terapia, parece que a gente tem um mundo de informações sobre aquilo que eu perguntei, sendo que esse mundo de informações pode ser fabricado.
Então, isso é muito importante que a gente leve em consideração. Até dentro da pesquisa, tem alguns especialistas que falam lá, que eles consultaram, que tem duas frases que me chamaram muito a atenção e que tem muito a ver com isso que eu estou falando aqui, que é a primeira: a popularização da IA é intencional, obviamente. Se não se tornar super popular, gente, por que que um gigante, né, Amazon, né, Google, OpenAI, por que que esse pessoal vai se meter a fazer isso? Se isso não dá muito dinheiro, e para dar muito dinheiro precisa ser popular. Estamos numa época em que o que manda é quanto de lucro essas empresas conseguem, vamos lembrar, né? E uma empresa do tamanho aí da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela precisa de um investimento gigantesco, gente. Então, é importante a gente ter essas informações para não se entregar totalmente aí antes de se perguntar determinadas coisas. Esse é o intuito aqui do que eu estou dizendo. Não é catastrofizar, não é colocar um véu aqui de coisas ruins e fiquem com medo, não é isso. Mas vamos nos perguntar a respeito. Então, isso é uma coisa. Outra frase que eu achei interessante nessa própria pesquisa é uma especialista falando assim: o hype da IA é artificial. E entra nisso que eu estava falando. Quando todo mundo está aqui dizendo que 1 em cada 10 brasileiros faz terapia com IA, e aí você vai ver que a pesquisa não é bem isso, você fala, não, pera. Então, pode ser intencional mesmo. Né? E eu acho que isso é interessante da gente sempre se perguntar, mas espera, que nem a história do bebê reborn. Bebê reborn, nossa, tem tanta gente assim com bebê reborn? Será, gente? Ou será que é um hype porque isso causa um estranhamento em nós, né? Então, eu acho que isso é interessante, porque dor, estranhamento, desejo, isso move, né, a nossa sociedade aqui de consumo, a gente sabe. Então, tenhamos isso em mente, né? Mas, enfim, né, vamos considerar, então, que sim, tem muita gente aí usando as IAs como terapia, como conselheiro, como amigo, e eu acho que isso é no mínimo para a gente conversar a respeito. E eu não sei se vocês já viram isso, têm ideia disso, mas na Organização Mundial da Saúde, a OMS, já faz algum tempo, eu não lembro exatamente o ano exato, assim, mas já faz algum tempo que existe um grupo de trabalho que investiga no mundo todo esses efeitos da solidão na vida das pessoas. Então, o adoecimento, como que isso surge na vida das pessoas, o que causa, a forma de viver, né? E isso desde a pandemia. Então, olha só, desde a pandemia a gente tem uma outra organização também, mas isso é relativamente recente. Então, a pandemia de 2020, né? Estamos falando aqui em 2025, quer dizer, bem recente. Então, a gente está aqui, saído da pandemia, a gente tem uma questão econômica que deixa a população insegura de maneira geral, a gente tem essas outras questões de ter que produzir muito, muito rápido, dentro de um padrão que se espera, sem conflito de preferência, porque a pessoa que está trabalhando é melhor não ter conflito. Também sem ter grandes dificuldades, porque tem que continuar trabalhando, não pode parar de produzir. Então, isso eu acho que é um ponto para levar em consideração, para a gente não esquecer. Olha só quantas coisas que mexem com a insegurança e o medo das pessoas, junto com uma solidão, que também é meio que um modo, né, que a gente está vendo de vida, porque você precisa se dedicar mais ao trabalho, a qualquer, né, a sua vida está toda direcionada para essa construção e aquisição de coisas, então acaba que as suas relações também são menores, assim, tem uma quantidade menor de variedade de relações, eu me relaciono com menos pessoas e também com menos intensidade, porque eu tenho menos tempo disponível e porque elas são conflituosas e este nosso mundo não quer conflitos, né, minha gente? Então, olha só como a gente vai sendo, querendo ou não, o modo de viver que a gente está inserido vai carregando a gente para isso, né? Então, acho que isso é interessante da gente levar em consideração, porque é nesse contexto que a IA surge como uma opção de amigo, de terapeuta, de conselheiro. Então, eu acho que isso a gente não pode perder de vista, né? Talvez se fossem outras condições, mas eu também vou falar isso mais para frente aqui para vocês, talvez em outras condições também a gente tivesse outras reações. Talvez sim, talvez não. Vamos entender aqui melhor. Mas, bom, o que a gente ganha
né? Eu acho que é importante a gente falar que não tem só perda, porque a primeira coisa, né, gente, que as pessoas falam é que é claro que os terapeutas, é claro que os psicólogos vão falar mal dessa ferramenta, eles estão com medo de perder o trabalho. Então é claro que para eles isso é ruim. Aí tem gente que fala, não, é porque a minha situação financeira não dá para pagar terapia, porque terapia é caro. Ok, também estamos aí entendendo. E aí tem um outro pessoal que ainda fala, não, mas eu vou lá, eu vou conversar com a IA, porque ela está disponível 24 horas por dia, porque ela ouve tudo que eu quero dizer, porque ela me fala exatamente o que a minha psicóloga fala. Então eu acho que isso é interessante da gente ouvir, questionar, né, claro, mas também não descartar, porque são considerações sempre, né? E eu também não acho que é bem assim, tá, gente? Então os terapeutas estão reclamando porque eles vão perder o trabalho. Olha, não é bem isso. Mas eu também não acho que a gente tem que ignorar ou deve ignorar a parte boa do que a IA traz pra gente. Eu, particularmente, gosto muito dessas possibilidades que a tecnologia traz pra gente, mas eu acho que a gente sempre tem que olhar algumas outras coisas por trás, que eu estava falando no começo. Bom, essa pesquisa está me dizendo aqui, qual que é essa pesquisa mesmo? Quem que está ganhando com isso? Por que está direcionada para a geração Z? Então a gente, por exemplo, perguntas para você fazer. É claro que eu, como psicanalista, né, gente, pergunta é uma coisa que eu adoro fazer. Mas eu acho que é algo que eu me acostumei ao longo da vida a ir fazendo esses questionamentos. Então eu sempre trago para a realidade que eu vou entendendo aqui, que eu vou descobrindo aqui, né? Então, quais que são os ganhos? Então, peguei mais algumas coisas aqui para a gente conversar. Então, poder conversar com alguém quando um pensamento está te deixando muito mal, cara, é ótimo isso, né? De fato, o terapeuta não está disponível para você 24 horas por dia, porque ele não é uma máquina, ele é uma pessoa, né? E tem, de fato, momentos em que, nossa, eu precisava conversar com alguém agora. Por isso que tem serviços tipo CVV, para evitar determinados tipos de crise que de fato acontecem, né? Então, o ChatGPT e outras IAs, eu acho que elas podem ajudar gigantescamente nesse tipo de demanda, né? Porque, gente, às vezes a pessoa acorda de noite, assim, e ela cria um processo mental ali, uma questão ali de pensamento, que ela tem certeza que aquele desespero que ela está sentindo é a vida dela. Né? Então eu acho que conversar com alguém a qualquer momento, principalmente num momento assim de crise, é lindo que haja uma ferramenta como essa. Inclusive, uma das maneiras de prevenção ao suicídio, que a gente chama de prevenção universal, um pedaço da prevenção, né? É fazer com que as pessoas não tenham acesso a meios letais. Então, por exemplo, lugares que têm grandes índices de suicídio, pontes, edifícios, ou lugar, né, trilhos de trem, de metrô, coisas assim. De uns tempos para cá, as pessoas começaram a entender, começou a ter uma recomendação de que isso tivesse mais medidas de segurança. Então, por exemplo, o metrô aqui em São Paulo, a linha 4, ela tem uma porta que a pessoa não consegue ter acesso, e mesmo assim pode ser perigoso. Tem notícias recentes aí de problemas com isso. Mas ela já inibe uma grande quantidade de tentativas ali. E isso são coisas que não são muito divulgadas, mas que se você vai pesquisando, você vai encontrando os números. Tem uma redução enorme, de fato. Tem um caso que é muito conhecido, que é daquela ponte Golden Gate, lá em São Francisco, que ela tem até um documentário que chama The Bridge, que você vê no YouTube, tem disponível, que é falando sobre como uma iniciativa de governo, com iniciativa privada, com cidadãos, foram entendendo que precisava fazer algo sobre aquilo. E uma das coisas que eles fizeram na ponte, claro que eles colocaram um monte de contenções, mas eles também instalaram um telefone que a pessoa tem acesso a um serviço tipo CVV. Por quê, gente? Porque quando a gente está num tipo de crise que pode ter a ver com suicídio, mas pode não ter a ver, pode ter a ver com surto psicótico e outros, não é todo mundo, mas às vezes o fato de você poder falar com alguém naquele momento inibe problemas ou questões que podem se tornar letais para aquela pessoa, né? Pode evitar que ela chegue nesse nível. Então, ferramentas como a IA, eu tenho certeza que se trabalhadinhas, desenvolvidas com ética,
com o treinamento adequado, porque uma das outras partes de prevenção, por exemplo, é o treinamento adequado para policial, para quem acessa aquelas regiões para fazer o socorro, né, desse tipo de vítima. Então, isso é importante, não é por acaso que se treina, porque não é igual você conversar com uma pessoa que está indo para terapia regularmente, né? Essas questões de crise, a IA eu acho que ela pode ajudar gigantescamente no futuro, desde que ela seja treinada, de acordo com, né, parâmetros éticos, pensando no bem da sociedade. Então, acho que pode ser uma ferramenta fantástica, mas é algo que ainda está se desenvolvendo. Então, esse acho que é um ponto enorme. É claro que nem todo mundo vai estar numa crise que vai lá acessar isso. Então, o fato de uma pessoa que de repente está com, poxa, briguei no trabalho hoje, preciso falar com alguém às 2 da manhã, cara, que bom que você pode conseguir fazer isso na IA, entendeu? Porque você despeja ali, e isso é um processo válido, gente. Você despeja ali essa questão de escrever, organiza o teu pensamento também. É claro que a fala, ela traz mais coisas do que só organizar o pensamento, mas a escrita organiza o pensamento também. Não por acaso, tem várias oficinas de escrita terapêutica. Ela pode sim ser usada de uma maneira muito benéfica, mas é sempre importante que a gente lembre que precisa ter treinamento para isso, precisa estar dirigido para isso, precisa ter o conhecimento para isso. Mas, a princípio, claro que é uma boa ferramenta, né? Sem dúvida. Aí as pessoas que não têm a questão financeira, gente, não dá para ignorar a questão financeira. A questão financeira não é algo que, não, é frescura. Como assim é frescura? O brasileiro aqui, a gente sabe, ganha pouco, né? Uma parcela só, uma parcela pequena da população tem níveis de renda maiores aí, mas a maior parte da população aqui no Brasil, pô, gente, realmente não tem acesso. O SUS não tem um tratamento terapêutico para todos os municípios, para todas as condições. Tenho certeza que aqui na internet você já viu, de alguma maneira, alguém falando do atendimento do SUS, que é triste. Eu acompanho isso todos os dias nos meus atendimentos, porque tem pessoas que fazem sim, o tratamento com... às vezes com CAPS, às vezes com um posto mais perto de casa, e que tem atendimentos maravilhosos, mas que também tem atendimentos difíceis. Isso faz parte de quando a gente está lidando com o ser humano, né, gente? Isso faz parte. Então, eu entendo que não é para toda a população que está disponível acesso. E procurar o particular, que nem quando a pessoa vem fazer aqui comigo o tratamento, realmente não é barato. Não é barato porque... eu falo por mim, por exemplo, profissional de saúde mental, a quantidade de formação que eu tenho que fazer, a minha própria saúde mental que eu tenho que cuidar, porque a gente, para poder escutar o outro e trabalhar com o outro, a gente precisa estar em dia com a nossa capacidade aí de entendimento daquilo, mas também de lidar a gente mesmo. Então, uma das coisas, por exemplo, na psicanálise que a gente fala é que a ferramenta do psicanalista é o próprio inconsciente. Olha o tamanho do trabalho que eu tenho que fazer antes de estar disponível para trabalhar com outras pessoas. Então, é um processo artesanal. E tudo que é artesanal, né, gente, de fato, não vai ser barato, não é o mesmo preço da linha de montagem, né? Sabemos disso. Olha só, e de novo a gente voltando a um paralelo entre ser humano e máquina. Né? De fato, o terapeuta que está aqui desse lado, e eu acho até interessante que assim, eu atendo sessões de 1 hora, eu não atendo sessões de meia hora. Quem atende sessões de meia hora, em 1 hora está atendendo 2 pessoas com questões muito específicas e sofrimentos grandes. E para quem trabalha com convênio médico, por exemplo, tem dia que atende 20 pessoas, 30 pessoas. Eu falo, gente, como vocês conseguem? Eu não dou conta. Não dou conta mesmo. Então, cada pessoa vai precisar desenvolver isso. E aí, realmente, assim, para o bem e para o mal, não vai ser um valor qualquer que dá conta daquele profissional se manter naquele nível ali de atualização, de cuidado com a própria vida, inclusive, porque a gente tem que estar fazendo terapia o tempo todo também, entendeu? Mas, hoje em dia, já tem disponível várias iniciativas aí, e eu também sei que isso não é para o país todo, não é em todo lugar que se encontra, mas existem iniciativas dentro das redes sociais, de grupos que atendem com valor social, que atendem gratuitamente, as universidades que são
possibilidade. Então, existem essas iniciativas. Mas, gente, de novo, não dá para a gente achar aqui que é para todo mundo. Olha o tamanho do Brasil, né? Olha os milhões de habitantes que tem no Brasil. A gente falar que isso atende toda a população, não é verdade. Então, quando a pessoa fala para mim, olha, eu não tenho condição, é com o ChatGPT que eu dou conta, ok. Por que isso para mim parece positivo? Porque talvez aquela pessoa tivesse zero escuta. E aí com o ChatGPT ela tem alguma escuta, não é a melhor, não é a ideal, tá muito longe de ser uma boa escuta, mas é alguma. É melhor do que zero. É sério mesmo, gente, é melhor do que zero. Porque, né, as IAs eu andei testando, né, elas não, assim, elas tendem a querer te dar uns diagnósticos, tendem, não acho bom, mas tendem. Mas, por outro lado, também elas vão te dando ali, me fale mais. Então, isso, de fato, é algo importante, né? Claro que aquela coisa de o tempo que você consegue conversar ali e já vem uma resposta, isso é muito complicado, né? Mas, ok, é melhor que zero. É melhor que zero, né? Em algum momento, isso pode, de fato, ajudar. Não é o melhor, não é o ideal, mas, gente, vocês percebem que está longe de tirar emprego de psicólogo, terapeuta, psicanalista? Porque estamos falando de outra coisa. E aí eu acho que a gente entra no pedaço de o que perdemos. E eu queria muito nesse pedaço aqui de o que perdemos, né, gente? A primeira coisa que perdemos, assim, a gente vai falar, claro, que é da complexidade do vínculo humano. Porque o vínculo humano, ele não é isso. Eu demando, você entende o que eu demando, e aí eu respondo o que você demanda. Que é mais ou menos o que acontece com num chatbot, que a gente chama aí o modelo do ChatGPT e outros, né? Eu pergunto tal coisa, ele responde aquilo que eu perguntei e tá tudo certo. Não é bem assim, né, gente? Nem com o chatbot, porque tem um meme que rola aqui na internet, né? Por exemplo, para criar imagens, que hoje em dia isso já está sendo aperfeiçoado, mas tá longe de ser perfeito, né? Que você coloca lá, olha, uma coisa, aí o negócio te retorna uma coisa que tá longe do que a pessoa pensou, mas tá dentro do que ela pediu. E aí, não, é mais assim, vai lá e desenha mais assim. Aí volta, também tá longe daquilo que ela pensou, mas tá dentro do que ela disse. Então, vocês percebem que nem com o chatbot, isso é claro. E com o ser humano tem outras várias possibilidades, mas também tem outras possibilidades que um chatbot não está vendo. Então, por exemplo, eu posso escrever determinada coisa, mas quando eu estou olhando para você, eu entendo. Você pode me falar determinada coisa, mas pelo seu silêncio, pelo jeito de você falar, a gente entende diferente. Porque a linguagem é verbal e não verbal. E quando a gente está tratando de terapia, o falado é só um pedaço, gente. Então, é claro que muita gente fala para mim, não, mas é porque é igual a minha terapeuta lá faz. Eu tenho certeza de que não é, mas isso também é um aviso para que terapeutas que agem dessa maneira, robotizadamente, digamos assim, possam se melhorar. E eu acho que isso é um aviso para, por exemplo, conselhos, né, de psicologia e outros organizadores aí, né, possam se manifestar e entender o que é que a população está trazendo, que reclama tanto desse profissional nesse sentido. Porque eu acho que isso é algo que a gente precisa ficar atento do que é que está falando. Por que é que as pessoas não estão se sentindo acolhidas pelo profissional que deveria acolhê-las? O que está acontecendo aí de desvio? Eu acho que isso é algo para a gente aprender a respeito. Mas percebe que quando eu digo que perde na complexidade do vínculo, tem a ver com isso, dessa coisa de eu posso acolher você com palavras, mas eu também acolho com a escuta, eu também acolho entendendo silêncios, então eu acolho com o tom de voz. E isso é algo que a gente valoriza muito na clínica e que nesse pedaço aí com chatbots não é possível acontecer, né? Mas eu queria dizer mais uma coisa ainda para as pessoas que acham que terapia é só desabafar. Quando a gente vai estudando psicanálise, na história da psicanálise, lá antes de ser psicanálise, o Freud ele testou alguns métodos antes de se tornar psicanálise. Lá nos 1890, 80, enfim, coisas desse tipo. E antes até também.
Mas é que o interessante da história da psicanálise, pelo menos enquanto a gente está estudando aí esse início com Freud, é que ele era muito metódico na documentação que ele fazia. Então isso é muito interessante, esse trabalho que a gente pode acompanhar através das obras do Freud. E um ponto muito interessante que ele vai falando aí nos relatos dele é que ele percebia que a questão da catarse, porque esse trazer a emoção e desabafar na psicanálise é um ponto em que o Freud usava como catarse. Mas não é que isso não seja usado mais e não tenha sido nunca mais usado, não. É que ele deixou de ser o ponto central da terapia. Então, tinha uma época em que isso era utilizado, só que o que o Freud percebia, e era muito interessante, que isso é da época da Ana O, que é uma das primeiras pacientes aí, quando o Freud começou a colocar um método, entender como que era aquele método, e que ela falava, ela chamava até de limpar a chaminé, porque aquela catarse, aquele trazer aquela emoção, né, isso era algo que ajudava ela justamente. Mas, peraí, gente. Mas eu tinha um barulho aqui junto. Então, ela chamava de limpar a chaminé, porque a catarse, ela trazia aquela emoção, falava daquela lembrança com aquela emoção, e a lembrança que o Freud já puxando ali com ela, porque ela estava naquele momento era um tratamento E essas coisas que ela ia trazendo, ela trazia a emoção junto. Ela falava daquilo, isso aí ajudava enormemente ela, e ela ia ótima para casa. Então ela falava que era um método que ajudava a limpar a chaminé, né? Era um método que ajudava ela a lidar com essa questão. Mas aí o que o Freud começou a perceber? Ele começou a perceber que só pela catarse não resolvia o problema da paciente, porque ela fazia a tal da catarse numa sessão, aquele sintoma que estava conectado àquilo passava, mas na semana seguinte, ou dali a um tempo, ela estava com um sintoma novo que tinha a ver com a mesma coisa. Então ela falava, bom, a catarse ajuda, mas não resolve. E aí ele continuou a pesquisa até que ele foi parar lá na psicanálise. Então, eu percebo que quando a pessoa fala assim, o chat GPT está disponível para mim 24 horas, ou qualquer uma dos chatbots aí, né? Está disponível para mim 24 horas, eu posso falar ali as minhas emoções. A pessoa está usando essa catarse. Ela está trazendo uma emoção com uma situação específica e está jogando ali. Ótimo, vai ajudar a limpar a chaminé, como a Ana O falava. Mas não resolve. Ele limpa aquele momento, ele ajuda aquele momento. Por quê? Quando a pessoa coloca aquilo, tira de si, e isso pode ser falando com alguém, né? Pode ser ali num chatbot, digitando determinadas coisas, pode ser numa escrita terapêutica de maneira geral, né? Mas isso tira só um pedaço, não elabora. Não fala assim para a pessoa, olha só como você sempre pensa isso quando X coisa acontece. Porque não tem esse acompanhamento, não tem esse trabalho de investigar as brechas, né? Porque isso é uma coisa que a pessoa está te dizendo. Né? E até no nosso trabalho aqui de terapia, por exemplo, o que a pessoa me traz de relato, a gente já sabe que não é a verdade, entre aspas, é o que aquela pessoa está trazendo. Mas o chat GPT não olha desse jeito, ele olha que você demandou determinada coisa, ele te entrega tal coisa. Então, ajuda? Óbvio que ajuda, mas perde-se um outro pedaço, que é buscar a causa, trabalhar na causa. E isso é importante, né? Claro que isso geralmente tem mais a ver com a psicanálise e tal, e tem outras abordagens que usam isso de outra maneira. Mas não é, em terapia, em psicoterapia de maneira geral, a gente não vai olhar de maneira isolada o desabafo da pessoa. Porque o desabafo pode ser sobre aquilo, mas aquilo que ela está dizendo tem conexão com uma outra sessão de 2 meses atrás. O chatbot não vai fazer isso para você. Entende? Então, isso que a gente vai perdendo, né? Uma das coisas, tá, gente? Então, lembra, já falei de vários pontos que são positivos. Estamos falando dos pontos que a gente está perdendo. Agora, umas outras coisas que eu queria falar aqui também, que eu acho interessante da gente saber, é que hoje a gente tem esse modelo de chatbot, né? Que são modelos grandes, vindo aí para modificar muitas coisas
na nossa dinâmica aqui da vida. Mas a primeira vez que eu ouvi falar disso, gente, e eu não sei se é a primeira vez que apareceu na humanidade, tá? Mas eu vou falar das referências que eu tenho para a gente pensar a respeito. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu estava lendo um livro que chama O Livro de Ouro da Mitologia, que é muito interessante. Um outro dia eu falo para vocês sobre esse livro especificamente. Mas nesse livro tem uma história que é a história do Pigmalião. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Pigmalião era um cara, um grego, que ele não queria se relacionar com nenhuma mulher. Ele achava que nenhuma mulher estava aos pés, estava assim, dentro do que ele achava que era importante. Então ele resolveu ficar sozinho. Ele era um artista. Aí o que ele fez? Ele produziu uma estátua linda, maravilhosa de uma mulher, e aquela mulher, ele falava, essa é a mulher que eu quero. E ele se apaixonou pela estátua. Pigmalião, mitologia grega, vocês conhecem? Uma história parecida com essa da vida moderna? Tenho certeza que conhece. Pois é, Pigmalião foi o primeiro a se apaixonar pela própria obra. Olha só, que interessante, né? Mitologia grega, estamos falando. Ok. Aí, lá no século XIX, quando essa parte tecnológica começou a ganhar corpo, começou a ser uma coisa assim muito exacerbada, na época do Freud, né, 1800 e alguma coisa, tinha-se duas ideias que eu acho bem interessantes. A primeira ideia é de que tudo que podia ter sido inventado já tinha sido inventado. Século XIX, estamos falando, olha só. Uma coisa. E tinha uma outra ideia, uma outra coisa que era muito, e está muito dentro da literatura, a gente vê bastante isso na literatura, é de que tinha-se um desejo de fazer o que eles chamavam, como que era o nome? Autômatos. Autômatos, o que eram? Vocês vão entender. Autômatos eram seres parecidos conosco. Eles lembravam, tanto que em várias histórias de terror, Edgar Allan Poe, aquele E.T.A. Hoffmann, que tem até um texto muito legal que chamou Homem da Areia. Então eram pessoas que tinham a nossa aparência, que poderiam ser confundidas com seres humanos, mas eram androides. Eles meio que funcionavam de um jeito como se fosse um humanoide. Então, e naquela época eram conhecidos como autômatos. Século XIX. E é muito incrível quando você vai lendo a respeito disso, como era presente essa ideia de que esse fascínio pelo autômato. E o autômato, então, o que seria? Alguém, uma máquina que parece humano e que faz as coisas e que parece tanto humano que eu me apaixono pelo humano. Olha, lembrando o Pigmalião. Ok, século XIX estamos falando? Vamos falar do século XX. No século XX... O primeiro chatbot construído foi nos anos 1960, aproximadamente, aí, por um cara que chamava Joseph Weizenbaum. Ele desenhou um sistema que chamava ELISA. E o que é o ELISA? ELISA, esse nome veio de uma peça que se chamava Pigmalião. A Elisa era a estátua, só que lá na história, né, na peça é um pouco diferente. Essa peça foi encenada nos anos 1920 e pouco por um dramaturgo muito famoso da época, o Bernard Shaw e tal. E a Elisa era por quem o Pigmalião se apaixonava. Só que na peça ela não é uma estátua, ela é um pouco diferente disso, né? E aí, quando o Joseph Weizenbaum fez esse primeiro chatbot, o que ele fez? O chatbot então ganhou o nome da Elisa, porque será, né? E, além de tudo, ele foi treinado como um psicólogo humanista, rogeriano, que ele chamava, né, na época. Humanista. E aí, o que ele fazia? A pessoa dava uma determinada demanda, ele respondia à demanda, e as pessoas ficavam apaixonadas pela Elisa. E até o próprio Joseph, alguns anos depois, né, porque ele criou isso e continuou acompanhando no laboratório dele. Ele ficava impressionado com a reação das pessoas. As pessoas queriam casar com a Elisa. As pessoas se apaixonavam, as pessoas falavam de coisas extremamente íntimas. E ele falou, gente, isso aí não tem a ver com a Elisa. Isso aí é o ser humano. Isso aí é o ser humano que se fascina. Então, olha só, Pigmalião, o Freud, o século XIX com seus autômatos, essa experiência do Joseph Weizenbaum.
E aí a gente chega aqui no século XXI, no chatbots, com as pessoas achando que estamos falando, na verdade, de facilitar, de acessar. Ok, tem um pedaço disso. Mas, gente, estamos falando do humano. Humano, demasiadamente humano, diria lá o Nietzsche, né? Então, minha gente, não tem nada de novo de fato, mas é novo porque é um sofrimento psíquico da nossa época e que a gente não pode ignorar. Então, eu acho que essa é uma questão para a gente trazer para nossa reflexão do tipo, tá, estou usando essa ferramenta porque não tenho condições, ok? E qualquer que seja o motivo, a justificativa para usar a ferramenta, gente, é válida, vocês percebem? Foi disso que a gente estava falando lá no começo. É válido. Porque quem sou eu para dizer use, não use? O que eu posso te dizer é use sabendo que é um simulacro de vínculo. Use sabendo que essa ferramenta tem um dono, que é o dono, por exemplo, do ChatGPT, o dono é o CEO da OpenAI, e que ele tem um objetivo por trás, que é lucro, ele precisa dar lucro. Então, assim, se para dar lucro ele vai mexer lá no seu bot treinadinho, bonitinho, ele vai mexer para te falar coisas mais positivas, se ele vai mexer para te falar coisas mais cruéis, você não vai saber. Assim, eles falam disso muito por cima, mas a gente não sabe os ajustes. E outra, e se depois dá na telha dessa pessoa que nem aconteceu agora, Facebook, o Elon Musk e outros grandes aí, de repente estavam caminhando para um caminho lá de inclusão, não sei o quê, até o pessoal chama de woke, né? Ai, muita esquerda, não sei o quê. Ok, mas é um caminho pensando na inclusão, pensando nas pessoas que de repente, né, precisa ter mais diversidade no trabalho. Aí entrou o Trump. Agora, nada dessas iniciativas aí existe mais, e quanto mais lucro, e quem não tiver acesso que se dane. Meu bem, quem sabe se esse dono do OpenAI aí, daqui a pouco faz isso com o seu bot treinadinho que você tanto fala, meu terapeuta. Então, será que a gente não está colocando assim a nossa intimidade, a nossa subjetividade nas mãos, né, de uma tecnologia que a gente ainda não sabe bem para onde caminha? E eu acho que isso está bem claro para a gente hoje em dia, de que a gente não sabe todas essas respostas, por exemplo, no uso do celular. Agora, né, 20 anos mais ou menos aí, depois que a gente tem o celular aí na vida das pessoas, mais ou menos, né, minha gente? Agora a gente está percebendo que as gerações, né, que crianças e adolescentes, talvez seja bom não ter tanto acesso assim logo de cara ilimitado. Porque talvez esse acesso leve essas pessoas, não só essas como nós adultos também, mas leve as pessoas para comportamentos que não são os melhores. E por que a gente vai falando de comportamento? Porque o comportamento, em pouco tempo a gente percebe a modificação. Agora, a gente nem sabe das questões biológicas, né? Nem sei quais são os efeitos no meu cérebro. A gente não tem essas certezas ainda. Eu acho que vai levar um tempo de pesquisa ainda para a gente saber de fato, né? Então, será que não é também a gente fascinado demais por uma máquina que parece que faz algo parecido com a gente, né? Assim como o Pigmalião, assim como o século XIX com os autômatos. Será que a gente não está de novo repetindo isso? Então, eu acho que essa é uma pergunta para a gente se fazer, justamente para a gente poder entender que, se for o caso de usar então essas ferramentas, e use você, cada um é que sabe aí como usa isso, mas para saber que aquela ferramenta não é uma consciência, aquela ferramenta é uma ferramenta. Aquela ferramenta tem um dono, aquela ferramenta não é imparcial, aquela ferramenta ela pode me ajudar em determinados casos, em outros não. Né? Então, para a gente ir tendo uma ideia de que, ok, vou usar até determinado ponto, nisso aqui eu sei que me ajuda, quando eu tiver a possibilidade, deixei atrás de terapia, porque eu preciso do vínculo, e o vínculo, gente, que a gente falou na live passada, ele é formador do ser humano, ele é estruturante. E muitas pessoas me perguntam, né? Ah, mas a psicanálise não é aquela que culpa os pais por tudo? Não, pelo contrário, ela não culpa por nada, mas ela vai olhar
como que as relações se estabeleceram no momento em que o sujeito era muito jovem, estava iniciando a estrutura da psique, que isso significa olhar desde bebê, se tiver essas informações, claro, às vezes a gente não tem, não por qualquer motivo, mas porque essa estruturação não é só genética, essa estruturação depende do meio, depende de como isso se deu ao longo dos anos, então são vários fatores que vão colocando a pessoa naquele modo tanto de pensar, quanto de estruturar a personalidade, quanto de esconder determinadas coisas de si mesma, quanto de criar determinadas defesas para si mesma. Entende? Olha como é complexo esse papel. Então, não dá pra gente achar que, não, eu vou lá conversar com a IA é melhor que minha terapeuta. Olha, por mais informação que a IA tenha, ela não tem um olhar para a subjetividade. E eu posso dizer que absolutamente todo terapeuta tem. A gente pode discordar nas abordagens, as abordagens podem se odiar em alguns pontos, mas psicoterapia está ali para olhar a subjetividade, está ali para olhar uma pessoa. Aí, como cada abordagem faz, é ok. Temos muitas divergências e gigantescas divergências. Na psicanálise, isso é fundamental. Então, essa é a grande questão. Por mais que a IA me ajude, que eu tenha discernimento de que ela é uma ferramenta e de que ela está me ajudando até certo ponto. Tem coisas para as quais ela ainda não tem treinamento, a gente não tem nem ideia como é que isso pode se desenvolver e, principalmente, que ela pode ser ajustada ao bel prazer de um CEO que, gente, geralmente sabe zero sobre psique humana, né? No sentido ético da coisa, porque saber sobre psique humana para tirar proveito é a aula 1 do marketing, gente. A aula 1 do marketing. Quais são as dores e os desejos do seu cliente? Isso aí, você pode ter certeza que é a principal coisa que uma IA sabe dizer a seu respeito, inclusive. Né? E aí, para usar como for o desejo do CEO. Ok, estamos imersos nisso para todas as tecnologias no nosso momento aqui que a gente usa, Google da vida, Amazon da vida e qualquer Big Tech. Tá bom, já sabemos. Mas, importante que a gente saiba, tá, você me ajuda até certo ponto, daqui para frente a minha consciência determina. Né? Então, acho que esse é o ponto principal da gente justamente observar todas essas coisas, entender todas essas relações e aí fazer o uso da ferramenta como ferramenta, certo? Não como um outro ser humano que está ali me ouvindo, porque no fim das contas, a gente também não se colocar para escolher um terapeuta, porque isso é o que muita gente está fazendo, não quero pagar terapeuta, para que terapeuta vai me falar a mesma coisa que o ChatGPT? Não é sobre isso que estamos falando. E expliquei aqui qual é a diferença do que parece terapia ali com chatbot do que é terapia de fato. Então, não quero pagar pelo serviço especializado, não quero me dar ao trabalho de ter que escolher, de ter que falar, de ter que fazer o trabalho psíquico que eu preciso fazer para lidar comigo mesmo. Tudo isso, gente, também faz parte dessa escolha de um chatbot em vez de um terapeuta. Falamos de todas as vertentes aqui e argumentos que justificam usar, falamos, são todas válidas, e aí fica a reflexão para cada pessoa. Estou usando porque está nesses argumentos aí que eu julgo válido, ou estou usando porque não quero me haver com a minha responsabilidade sobre as minhas questões emocionais? Porque eu quero só desabafar o dia e não fazer o trabalho psíquico que envolve a terapia, porque envolve. Né? Não, mas o chatbot lá ele me responde coisas que me incomodam. Pois é, imagina como seria na terapia, né? Incomodar de fato, porque precisa. E muitos processos, gente, precisa haver esse incômodo para que a pessoa finalmente decida não estar naquele lugar que parece confortável, mas que na verdade é de muito sofrimento, né? Tenho certeza que a gente pode falar de 20 casos aí de cabeça aqui que você viu na mídia, pessoas nesse nível, né? Pessoas que estão lá no sofrimento, que não veem que é sofrimento e que preferem continuar lá só porque parece que é o único jeito que tem, né? Então, que a gente possa trazer essas informações aí para o nosso dia a dia, pesquisar de fato as referências,
né? Isso eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente, porque isso é outra coisa que uma nova leva de chatbots está querendo tirar da nossa possibilidade, que a gente simplesmente receba a informação sem ter acesso às pesquisas e às referências anteriores daquela pesquisa. Então, importante que assim a gente vai percebendo que no fim das contas, o que a gente precisa manter aqui trabalhando é a nossa humanidade, é o que nos faz humano, os nossos conflitos, as nossas dores, as nossas perdas, as nossas contradições, porque a gente é tudo isso aí mesmo, minha gente, né? Como vocês podem ver, nem o chatbot responde tudo certinho pra gente de uma vez, até o chatbot alucina, entendeu? Alucina e alucina muito, inventa coisas. Imagina a gente ser humano, que não é um monte de códigos. Pelo contrário, que tem um monte de coisas aí que nos trouxe até o momento presente enquanto indivíduo, né, enquanto subjetividade, mas enquanto espécie, enquanto caminhada evolutiva, né, científica, aí pelo lado científico. Então, a gente tem uma caminhada que é bem diferente do que propõe para a gente aí essa superficialização e também essa normatividade, né, nesse padrãozinho que a gente tem que entrar. Então, fiquemos atentos, é a minha conclusão aqui sempre. Fiquemos atentos, não vamos entregando a nossa subjetividade para uma ferramenta que a gente nem sabe quais são as consequências aí de futuro, né? Então, fiquemos atentos, certo? Então, muito obrigada pela tua companhia. Semana que vem temos aí live novamente às quartas-feiras, ao meio-dia. Se você não consegue assistir aqui ao vivo, tá tudo certo. Depois eu coloco disponível lá no YouTube também, tá bom? Beijo grande, gente.